Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Acho que o namorado da minha irmã, 44, está apaixonado pelo meu filho, 13. Eu, 38, sou uma mãe solteira e vivo com um salário de garçonete. Os tempos estão difíceis agora e, devido a circunstâncias imprevistas, tive que me mudar para a casa da minha irmã nos últimos meses. Não é uma situação ideal, mas estou fazendo o meu melhor. Tenho um ex-marido, 40, que é emocionalmente abusivo, daí o divórcio. Compartilhamos a custódia do meu incrível filho, vamos chamá-lo de Roman, 13, que tem sido tão compreensivo em relação à nossa situação financeira, mesmo em sua idade. Eu o amo mais do que a mim mesma. Ele é gentil e inteligente. Ele roubou o rosto do meu ex-marido, infelizmente, então ele é bonito. Toda mãe dirá que seu filho é bonito, mas meu filho é realmente deslumbrantemente lindo. A quantidade de adultos da minha idade e mais velhos que lhe deram comentários inapropriados e assustadores do tipo, ele será um conquistador de corações em alguns anos, seria alarmante. Ele tem TDAH, mas mantém notas decentes. Ele pratica um esporte e é bom nisso. Ele tem muitos amigos que ele visita com frequência e vice-versa. Apesar das mudanças em nossa situação de vida, ele está prosperando e eu faria qualquer coisa para mantê-lo assim. Minha irmã, vamos chamá-la de Sarah, 42, e seu namorado, vamos chamá-lo de David, 44, são bem-sucedidos e moram em uma casa enorme. Minha irmã ficou feliz em me acolher, mas seu namorado David, nem tanto, o que eu entendo completamente. Eu ofereci para pagar aluguel, mas minha irmã não quer saber disso, então faço tarefas domésticas e cozinho o máximo que meu horário de trabalho permitir. Eu nunca vi muito de David de qualquer maneira, ele muitas vezes estava no bar com seus amigos, trabalhando ou trancado em seu quarto jogando videogames. Quando nos encontrávamos, ele agia como se eu não existisse. Meu filho Roman estava morando com o pai por um tempo enquanto eu resolvia as coisas e eu estava preocupada com a atitude de David quando meu filho se mudou conosco. Falei com David e prometi que Roman seria respeitoso e bem comportado, mas ele agiu de forma estranha e me ignorou. Então David conheceu Roman. David está absolutamente fascinado com meu filho. Sua disposição mudou tão rapidamente que me deu dor de cabeça. De repente, ele parou de se trancar em seu quarto e decidiu passar tempo conosco, bem, principalmente com meu filho. Ele ajuda Roman com a lição de casa. Ele assiste todos os programas favoritos de Roman para que possam falar sobre eles juntos. Ele compra comida e presentes para ele. Minha irmã Sarah está nas nuvens, já ela vem me dizendo sobre como nossa mudança foi a melhor coisa para o relacionamento deles, porque David está mais feliz agora. No começo, achei que era doce. Mas, no fundo, acho que algo mais nefasto pode estar acontecendo. Para pintar um quadro mais claro, observei algumas outras mudanças que notei e não consigo decidir se são inocentes ou não. David envia mensagens de texto com frequência para o meu filho, o que não seria estranho, exceto pelo fato de que ele faz isso enquanto está na escola. As mensagens em si não são estranhas, mas David o repreende levemente por não responder às vezes. Antes de meu filho se mudar, David raramente ficava em casa durante as tardes e noites. Ele ficava fora depois do trabalho e saía para beber com seus amigos até tarde da noite, um hábito que ele tinha há anos, segundo minha irmã. Agora, ele está em casa o tempo todo. Ele chega em casa antes de Roman descer do ônibus, por volta das 3h15 da tarde, se ele não estiver em treino, e fica em casa o dia todo, até mesmo oferecendo-se para ser babá enquanto estou trabalhando à noite. Ele ainda bebe, mas apenas em casa. Na última quarta-feira, acordei para usar o banheiro no meio da noite. Para chegar ao banheiro, você precisa passar pelo quarto do meu filho. Fiquei surpresa ao ver que a porta estava fechada completamente, já que Roman sempre gosta de deixá-la aberta porque seu quarto fica quente à noite. Além disso, ele tem ficado acordado até tarde enviando mensagens de texto para seus amigos ultimamente, o que o fez dormir até tarde e perder o ônibus alguns dias. Então, naquela noite, abri a porta para deixar o ar entrar e ter certeza de que ele estava dormindo, e lá estava David. Parado ao lado da cama de Roman. No escuro. Ele disse que estava procurando por seu celular, mas eu o vi pular de ansiedade quando abri a porta. Ele saiu rapidamente, murmurando algo sobre como poderia estar na cozinha. Por que o celular dele estaria no quarto do meu filho? E por que a porta estava fechada? David oferece-se para levar meu filho para onde ele precisa ir. Apenas ele.
Escola, se ele perder o ônibus, treino, a casa dos amigos. Este é o mesmo homem que não levantaria um dedo por mim até que meu filho se mudasse. Tem sido incrivelmente útil, já que não estou em casa com frequência, mas uma parte de mim se pergunta se ele está fazendo isso pelas razões erradas. Eu peguei David lavando a roupa de Roman, resultando em algumas peças de roupa desaparecidas. Isso me irritou porque eu faço meu filho lavar sua própria roupa. Eu pedi para ele não fazer isso, mas sua desculpa é que ele está tentando economizar água. Eu não sei como argumentar com ele sobre isso, já que é a casa dele. Estou aterrorizada de trazer isso à tona para minha irmã. Estou lendo demais as coisas. Estou sendo boba por me preocupar que ele possa ter segundas intenções? Se eu contar para minha irmã e ela ficar brava e não houver nada acontecendo, ela nos expulsará e ficaremos sem teto. Atualização 1. Olá a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos pelas suas respostas e sugestões. Estou tão sobrecarregada com as respostas que não consegui ler todas, mas estou feliz, e aterrorizado, por ver que não estou ficando louca, que há algo de errado. Gostaria de esclarecer algumas coisas. Eu não deixei meu filho entrar no carro de David após o incidente no quarto. Eu nunca faria isso. Após esse acontecimento, junto com a situação da lavanderia, comecei a observar o comportamento de David, foi quando comecei a juntar as peças. Logo depois, recorri ao Reddit, e aqui estamos, infelizmente. Gostaria de responder a algumas perguntas que vi. David não está em nenhum registro de agressores sexuais. Ao economizar água, David quis dizer que combina cargas de lavanderia, ou seja, ele lava a roupa dele e a de Roman na mesma carga. As roupas que vi desaparecerem são principalmente meias, o que é normal, mesmo quando Roman estava lavando sua própria roupa. Mas então, Roman me disse que estava faltando algumas camisas e uma cueca. Isso me alarmou, pois isso só aconteceu depois que David começou a lavar sua roupa. Sinal vermelho. As mensagens entre eles são realmente inocentes, David perguntando o que ele quer para o jantar, que horas ele deveria buscá-lo, discutindo programas que eles têm assistido. Mas com base em seu outro comportamento, é claramente uma tática de preparação e eu vou garantir que isso pare imediatamente. De jeito nenhum ele deve estar mandando mensagens para meu filho na escola. A situação do quarto, em detalhes mais claros. Eu olhei para dentro para ter certeza de que Roman estava dormindo, e David estava na extremidade da cama dele. O quarto estava completamente escuro, e eu estava sonolenta demais, então nem registrei que era ele até que ele passou por mim para sair. Eu chequei meu filho depois. Ele ainda estava dormindo e os cobertores estavam completamente sobre ele. Nada parecia fora do comum, mas talvez eu tenha intervido no momento certo. Eu garanti que a porta dele estivesse aberta e deixei minha porta aberta também para poder ouvir qualquer passo. Eu não consegui dormir depois que isso aconteceu. Isso não estava certo para mim. Nenhuma dessas são desculpas. Como eu disse, meus olhos estão bem abertos agora. Eu vou conversar com meu filho esta noite assim que sair do trabalho. Muitos de vocês disseram que era uma boa ideia, e eu já estava planejando fazer isso. Ele não tem se comportado de forma estranha de nenhuma maneira e é o mesmo garoto feliz de sempre, mas isso não significa que David não tenha feito nada ainda. Essa realidade é aterrorizante para mim e rezo para que não seja o caso. Eu praticamente tenho uma ideia clara do que dizer a ele, mas não tenho certeza se devo dizer explicitamente que encontrei David em seu quarto ou que ele pode estar roubando suas roupas. Quaisquer sugestões sobre como conduzir essa conversa são bem-vindas. Planejo confrontar David e falar com minha irmã Sarah sobre isso. Não sou um tapete e farei qualquer coisa para manter meu filho seguro. David está em um retiro da igreja e, felizmente, não está em casa há alguns dias. Decidi falar com minha irmã primeiro, caso David distorça minhas palavras ou a manipule para acreditar que nada está errado. E quando ele voltar, o confrontarei com base na reação da minha irmã. Quaisquer outras sugestões sobre como lidar com isso também são bem-vindas. Li suas sugestões sobre instalar câmeras, verificar câmeras, fazer testes de drogas em meu filho e encontrar suas roupas desaparecidas. Planejo comprar câmeras e fazer testes de drogas depois de conversarmos. Procurei por câmeras e não encontrei nada, mas vou procurar novamente. Estou com medo do que posso ver se acabar encontrando as roupas desaparecidas de Roman, mas sei que é uma realidade que tenho que encarar, que as pessoas podem ser tão nojentamente vis em relação a uma criança. Por último, sei que preciso sair desta casa. Eu sei disso. Estou trabalhando nisso.
Se pudesse empacotar tudo esta noite e fazer isso, faria. Eu enviaria ele para morar com meu ex-marido, mas ele é abusivo com meu filho e comigo, mais comigo, mas ainda assim. Considerei suas sugestões sobre procurar abrigos para desabrigados e estou inclinada a fazer arranjos para isso depois de confrontar David. Sou uma boa mãe, mas sei que não sou a melhor mãe. Esta última semana foi um inferno. Eu deveria ter intervindo mais cedo. Me arrependo disso. Obrigada por ouvir. Atualizarei assim que seguir meus planos. Atualização 2. Nos últimos 4 dias, conversei separadamente com minha irmã Sarah, seu namorado David e meu filho Roman. Uma conversa foi boa, 2 não foram. Tenho muito a desabafar, então isso pode ser longo. Minha primeira conversa foi com meu filho, que ocorreu na noite em que postei minha primeira atualização. Com medo de que este post seja removido como o primeiro, terei que me censurar, mas acho que vocês entenderão do que estou falando quando digo que fiz perguntas sérias e explícitas a ele. Roman negou veementemente que David já tenha feito algo com ele. Ele pareceu surpreso com a pergunta. Ele disse que me teria contado se algo tivesse acontecido. Eu acredito nele. Eu sei que ele pode estar mentindo, mas estou tentando levar sua palavra a sério. Meu filho e eu temos um relacionamento muito aberto e transparente. Na primeira vez que meu ex-marido o abusou verbalmente, ele veio direto a mim e me contou. Estou cautelosa, mas tenho que dar a ele o benefício da dúvida. Como vocês me aconselharam, eu não mencionei a situação do quarto ou da lavanderia. Mas fui sincera com ele e disse que o comportamento de David em relação a ele era inapropriado. Conversamos sobre limites, dizer não, consentimento, etc. Enfatizei que David não deve mais levá-lo a lugar nenhum, enviar mensagens ou estar sozinho com ele em nenhuma circunstância. Também expliquei o que é manipulação emocional, e que é isso que David vem fazendo com ele. Ele disse que já sabia disso através de uma palestra na escola. Então, ele disse algo que partiu meu coração. Ele pediu desculpas por ter permitido que David o tratasse daquela forma, que ele não deveria ter caído nessa, palavras dele. Eu assegurei que nada disso era culpa dele. Quero deixar claro que David não está atacando ele por causa de sua aparência ou comportamento, mas sim porque ele é um predador e eles atacam os vulneráveis. Sinceramente, pude perceber que a conversa o deixou um pouco abalado. Saber que a pessoa em quem você gostava e confiava não é quem você pensava que era deixaria qualquer criança abalada. Durante toda a noite, ele me seguiu como um cachorrinho perdido. Partiu um pouco meu coração vê-lo assim, mas não quero que ele sinta uma falsa sensação de segurança em relação a David, então não me arrependo. Sarah foi a próxima. Eu sabia que ia acabar em uma discussão antes mesmo da conversa começar. Sempre foi assim com ela. Minha irmã é legal, mas não é gentil. Ela pode acolher você, mas depois jogar na sua cara se você cruzá-la. Então eu sabia no que estava me metendo, mas tinha que fazer isso não só pelo bem do meu filho, mas também pelo dela. Este não é um homem com quem quero que ela esteja, tenha filhos ou que esteja na nossa família. Eu disse a ela que me sentia desconfortável com a maneira como David age em relação a Roman, e que acredito que isso é muito mais profundo do que ele aparenta ser. Eu mencionei que não gostava dos presentes e das mensagens constantes, e falei sobre os incidentes no quarto e na lavanderia. Como eu previa, ela ficou mais ofendida por eu estar acusando seu namorado de assediar meu filho. Ela não via como isso era prova de alguma coisa. Você sabe quantas meias e cuecas eu perdi enquanto lavava roupa? Provavelmente está preso em algum lugar na secadora. Quanto mais eu expressava minhas preocupações, mais defensiva ela ficava. Ela acha que eu sou maníaca, essencialmente. Ela disse que assim que as coisas ficam boas para mim, teto sobre minha cabeça, comida na geladeira, um emprego estável, eu intencionalmente estrago tudo porque no fundo não acho que mereço felicidade. Que ela tenta me ajudar todas as vezes, mas eu acabo apunhalando-a pelas costas, como estou fazendo agora. Então, ela não acredita em mim. Isso é prerrogativa dela, tudo bem. Eu disse a ela que não ficarei na casa dela por muito mais tempo, e que não quero David perto do meu filho, que ficaremos apenas para nós pelo resto do meu curto tempo aqui. Ela me deixou ficar, surpreendentemente, mas disse que está feliz em me ver ir embora. Ela jurou de pés juntos que David nunca machucaria Roman, e que estava triste por ver o relacionamento deles arruinado por uma acusação sem base. Que eu não deveria deixar meu comportamento autodestrutivo e minha paranoia bipolar atrapalhar a felicidade de outras pessoas. E que é melhor eu não acusar o namorado dela de ser um predador novamente.
Essencialmente, ela ficou transferindo a culpa para mim, então encerrei ali. E ela me disse que quer reembolso por coisas como roupas e compras de supermercado, porque aparentemente estamos esvaziando a carteira dela com a compra de tanta comida. Sim, um aluno do 8º ano em pleno crescimento come muito. Surpresa. Mas eu pedi desculpas e disse que pagaria as compras dele e minhas a partir de agora. David voltou do retiro da igreja na manhã de sexta-feira, foi quando o confrontei. Eu estava muito chateada, então não peguei leve com ele. Ele ficou surpreso com minha hostilidade, mas assim que entendeu o que eu estava insinuando, sua atitude mudou. Sente-se, vamos conversar sobre isso, ele continuava dizendo, exceto que ele era quem estava nervoso e parecia estar à beira de um ataque de pânico. Eu mantive minha compostura. Perguntei a ele por que ele estava no quarto do meu filho no meio da noite com a porta fechada. Ele me deu a mesma desculpa, que estava procurando seu celular. Perguntei a ele por que ele não poderia ter ido procurá-lo de manhã. Ele disse que ajustou o alarme para 5 horas para o trabalho e que não queria que tocasse com meu filho no quarto e o acordasse. Perguntei por que ele estava em pé sobre a cama do meu filho. Ele admitiu que estava tentando acordá-lo e perguntar se ele tinha visto o celular dele. Ele não acabou de dizer que não queria que o alarme o acordasse? Perguntei a ele o que na Terra o levaria a pensar que é aceitável acordar meu filho no meio da noite para ajudá-lo a procurar um celular. Ele disse que não estava pensando direito e que estava arrependido. Também perguntei a ele sobre a lavanderia desaparecida. Ele negou veementemente o que eu estava insinuando. Ele disse que as roupas dele e da minha irmã se perdem na lavanderia o tempo todo. Que ele me ajudaria a encontrar as roupas desaparecidas do meu filho. Tudo enquanto pedia desculpas profusamente. Vou admitir que fiquei desconcertada com o quanto ele estava se desculpando e isso me amoleceu um pouco. Agradeci por nos deixar ficar em sua casa e pedi desculpas por não ter estabelecido limites antes, mas disse que, a partir de agora, não me sentia confortável com ele perto do meu filho. Nada de dirigir ele para lugares, comprar presentes para ele, mandar mensagens, ajudá-lo com a lição de casa, lavar suas roupas, etc. Basicamente, disse que ele não pode mais ficar sozinho com meu filho ou tocar suas coisas sob quaisquer circunstâncias. Ele chorou. Estava histérico. A ideia de eu acreditar que ele estava cobiçando meu filho o deixou miserável. Que ele nunca faria isso. Ele disse, eu o amo como um pai ama um filho. Ao ler minha postagem original, muitos de vocês acreditaram na mesma coisa no começo. Eu também. Mas eu simplesmente não gosto da maneira como David o olha. Sim, vejo a bondade em seus olhos em relação ao meu filho enquanto o ajuda com a lição de casa ou assiste a um programa com ele, mas há um matiz de algo cobiçoso e sinistro que não consigo me livrar. De qualquer forma, disse a ele que é insalubre para ele estar tão fixado em uma criança e que ele não pode depender do meu filho para ser feliz. Disse a ele que sairíamos muito em breve, mais sobre isso depois. Não disse a ele para onde nem quando aconteceria. Ele perguntou se havia algo que pudesse fazer para corrigir a situação. Ele sugeriu que os 4 sentássemos e conversássemos sobre isso. Recusei, reiterei que ele não pode mais ficar perto do meu filho e deixei por isso mesmo. Uma pequena parte de mim sente que fui muito dura com ele no geral. Talvez ele só estivesse procurando o telefone dele. Talvez seja uma coincidência que peças de roupa estejam desaparecendo. Mas ele estava de joelhos, soluçando, como se eu tivesse acabado de tirar o tapete debaixo dele. Por uma criança que ele não conheceu por muito tempo. Não acho que ele tenha ficado arrasado por eu tê-lo acusado de ser um predador, ele ficou arrasado por eu ter revogado seu acesso ao meu filho. Eu não sou burra. Eu testemunhei este homem discutir com minha irmã, ataques verbais brutais de ambos os lados, que terminaram com minha irmã chorando. Ele não derramou uma lágrima. Para minha tranquilidade, e sua, tenho vigiado o Roman como um falcão. Quando estou em casa, ele está comigo. Quando não estou em casa, ele está na casa de um amigo confiável, ou novamente, comigo. Eu o levei comigo para o trabalho hoje de manhã, o que ele não ficou muito animado, mas tudo bem. Claro, eu fiz ele bloquear o número do David. Não estivemos na casa desde sexta-feira, mas como alguns de vocês sugeriram, vou dormir no quarto dele à noite em vez de fazê-lo dormir no meu quarto. Vou ser honesta, decidi adiar o teste de drogas, porque realmente não acredito que o David tenha drogado ele. Meu filho é naturalmente um sono pesado e sempre teve dificuldades para acordar para a escola, mesmo antes de nos mudarmos para a casa da minha irmã. Verifiquei suas mensagens de texto e, pelo que vi, ele nunca mandou mensagens para o David à noite.
Ele geralmente está acordado mandando mensagens para seus amigos em um chat em grupo. Como vocês todos sugeriram, comprei uma câmera espiã, especificamente aquela em que você pode assistir às filmagens no seu smartphone. Eu não esperava que fosse tão caro. Eu as pedi na quarta-feira e elas devem chegar esta noite ou segunda-feira de manhã. Vou colocá-la no quarto do meu filho e rever as filmagens todos os dias. Estou realmente nervosa porque há a possibilidade de que eu veja algo repugnante e não sei se consigo lidar com isso. A maioria de vocês me disse para ir a um abrigo para mulheres. Eu pesquisei sobre isso e, embora seja uma opção, o mais próximo de onde moro fica a mais de 1 hora de distância. Eu não tenho um carro, eu posso pegar o ônibus, meu meio de transporte usual, mas isso interrompe a ida dele para a escola e a minha ida para o trabalho. Ainda é inverno e está congelante onde moro, então prefiro vigiá-lo de perto do que viver na rua e sujeitá-lo ao clima frio. E eu não vou levá-lo de volta para a casa do meu ex-marido. Há uma razão pela qual ele foi embora e pela qual eu me divorciei dele. O que me traz boas notícias. Eu me inscrevi para a moradia pública há muito tempo e estou no processo de ser aprovada. Eles me contataram para a documentação, que eu enviei, e eu fui verificada, então acho que isso é um bom sinal? Sou muito afortunada, já que sei que as listas de espera podem ser longas às vezes. Não consigo acreditar que estou me mantendo tão bem, mas estou orgulhosa de mim mesma. Acho que estou fazendo tudo o que posso. Obrigada por ouvir. Atualizarei novamente em breve com notícias esperançosamente melhores. Atualização 3. Eu tenho más notícias e boas, realmente boas, notícias. Devido às más notícias, eu não estou mentalmente bem agora, então desculpe se isso estiver confuso, porque eu realmente não sei por onde começar. Estou com raiva, machucada, enojada, e conforme todas as minhas emoções começam a se acumular, estou começando a me sentir um pouco desorientada. E antes que alguém comece a se preocupar, deixe-me dizer agora que meu filho está bem. Acho que vou começar dizendo que meu filho e eu não estávamos muito em casa, até sexta-feira desta semana. Estávamos hospedados em um motel local que fica perto da escola dele e do lugar onde trabalho. Sou garçonete em um restaurante e meu gerente sabe que estou lidando com problemas de moradia, então ele tem sido um pouco compreensivo comigo quando eu ligo para avisar que não vou trabalhar. Mas quando você não trabalha, não recebe pagamento, e entre os lifts, os deliveries e os custos do motel, minha carteira não está tão boa assim, mas estou me virando 100% e não me arrependo. Mas como não estávamos em casa, as coisas meio que escalaram um pouco. O número de David está bloqueado no telefone de Roman, mas ele o encontrou no TikTok e no Instagram na segunda noite e mandou uma mensagem para ele lá. Nada explícito nas mensagens, apenas coisas como: você bloqueou o meu número? Sinto muito a falta de conversar com você, está tudo bem? Talvez no futuro, possamos conversar novamente. Desculpe se eu te incomodei ou a sua mãe. Você e sua mãe estão seguros? Onde vocês estão hospedados? Responda-me quando tiver um momento. Tenho algo importante para te contar. E muitas outras mensagens assim, apenas implorando ao meu filho por uma conversa. Eu fiquei furiosa quando meu filho me mostrou. Acho que o que mais me deixou irritada é que eu sei que David mandou mensagem para ele achando que meu filho responderia sem me contar. Ele acha que eles têm algum relacionamento secreto e privado bem debaixo do meu nariz, e que eu estou interferindo nisso. Tenho quase certeza que é por isso que ele não me expulsou de casa ainda. Ele não está bravo, só está miserável e desesperado por algum tipo de contato. Sinto que, não importa o quanto eu tente afastar meu filho de David, ele se recusa a deixá-lo ir. Bloqueamos as contas do Instagram e TikTok imediatamente, e eu tirei print das mensagens. Estou tentando manter um registro de tudo. Pedi para o Roman apagar a conta do Snapchat, só por precaução, mas ele não quis fazer isso. Estou 99% certa que tem uma garota lá que ele gosta. Deixei isso de lado porque ele me contou sobre as outras contas, e concordou em não adicionar novas contas no Snapchat ou postar qualquer coisa que revelasse nossa localização por enquanto. Toda essa situação chateou muito meu filho. Ele desabou em lágrimas quando voltou da escola no dia seguinte. Dói muito ver isso. Não sei se eu já mencionei isso, mas o Roman realmente gostava do David, e eles se davam bem. Talvez meu filho o visse como uma figura paterna, já que foi ignorado e negligenciado pelo meu ex-marido. Acho que subestimei o impacto mental que teria que cortar David completamente da vida dele, e bloqueá-lo quando ele tentou entrar em contato de forma privada. Alguém sugeriu que eu o colocasse em terapia em breve.
Planejo fazer isso assim que estivermos vivendo com segurança por conta própria e eu encontrar o dinheiro para isso. É definitivamente uma prioridade. O assédio de David também se estendeu a mim. Ele me ligou várias vezes e me mandou mensagens como: "Me avise quando voltar para que possamos resolver isso. Posso ir ao jogo de beisebol do Roman na quinta-feira com vocês? Gostaria de apoiá-lo. Você pode responder, por favor? Gostaria muito de conversar, só nós dois. Desculpe se dei a vocês a impressão errada. Eu não bloqueei o número dele no meu telefone. Imaginei que, quanto mais ele falasse, mais provável seria que ele continuasse a se incriminar, e eu poderia usar suas palavras contra ele. Não respondi a nenhuma das suas perguntas, mas deixei claro que, se ele entrasse em contato com meu filho novamente ou aparecesse na escola dele ou em qualquer evento, iria direto para a polícia. E isso não é uma ameaça vazia, aliás. Sem ele saber, estou envolvendo a polícia porque agora tenho evidências sólidas de que esse homem tem uma obsessão doentia pelo meu filho. Essa é a má notícia, e eu quero avisá-los de antemão que se vocês se ofendem facilmente, por favor, não leiam mais, ou pelo menos pulem este e os próximos 2 parágrafos. Quero agradecer a todos por confirmarem minhas suspeitas no primeiro post, porque encontrei algo horrendo. Eu mencionei que planejava instalar uma câmera no quarto do Roman. Pedi permissão a ele primeiro, e ele disse que não se importava, já que mal estamos em casa. A câmera que escolhi é sensível ao movimento e vincula as imagens ao meu iPhone, para que eu possa assistir de qualquer lugar. A câmera foi instalada no domingo à noite assim que recebi o pacote e a escondi acima do batente da porta, para que cobrisse todo o quarto. Você não consegue vê-la a menos que use uma escada. Não vi nada nos primeiros dias, recebi notificações aleatórias de movimento no quarto, mas não vi nada quando olhei as imagens. Mas na quarta-feira à noite, por volta das 6, David entrou no quarto do meu filho, ficou lá por um momento e saiu, não mais que 1 minuto. 1 hora depois, ele voltou e começou a mexer nas gavetas. Ele pegou uma peça de roupa específica e saiu em menos de 2 minutos. Eu queria vomitar. Não dormi a noite inteira no motel. No dia seguinte, tive alguém cobrir meu turno, o que me deu a oportunidade de fazer uma busca profunda no quarto do David enquanto ele estava no trabalho e meu filho na escola. Encontrei a peça de roupa dentro da fronha dele, em cima do travesseiro, bem onde ele descansaria a cabeça à noite. Fiquei tão enjoada que demorei quase 2 horas para confiscar aquela peça de roupa e verificar se havia evidências. Não vou elaborar, mas você pode inferir o que quero dizer. Fiquei nauseada o tempo todo. Tudo o que pude fazer foi colocar luvas, jogá-la em um saco com zíper e empurrá-la para o meu armário. Não queria olhar para ela ou pensar nisso. Ainda não quero. Isso responde à pergunta de por que David estava tão insistente em lavar a roupa do meu filho. Quem sabe há quanto tempo isso está acontecendo? Tenho refletido sobre os próximos passos a tomar. Além da minha prioridade principal, que é ir à polícia, minha outra prioridade é contar para minha irmã Sarah. Obviamente, não estamos nos melhores termos agora. Ela descobriu que eu confrontei o namorado dela na semana passada e está furiosa. Como eu ousava acusá-lo de estar influenciando meu filho? Aparentemente, ele não é mais o mesmo homem de antes, que nós saímos e ele voltou aos velhos hábitos. Ele voltou a frequentar bares com seus amigos todas as noites. Sua bebida piorou. Ele parou de voltar para casa cedo do trabalho e entrava em casa quase meia-noite, se é que se dava ao trabalho de voltar para casa. Ele também não era mais afetuoso com ela. Aparentemente, é culpa minha ele estar deprimido novamente. Se isso não são sinais de alerta, eu não sei o que é. Não sei se ela está em negação ou se ela simplesmente não pode ver. Mas o que mais a preocupa é que David não voltou para casa desde quinta-feira. Ele foi para o trabalho, voltou brevemente para casa e saiu novamente sem dizer quando voltaria. Em minha mente, faz sentido, ele sabe que ela ou eu tiramos a peça de roupa que estava dentro de sua fronha, e agora ele tem medo de voltar para casa. Isso confirma todas as minhas suspeitas. No entanto, vou contar tudo para minha irmã, provavelmente hoje à noite ou amanhã. Não tenho ideia de como abordar o assunto e acho que estou nervosa com a reação dela. Ela ainda está convencida de que estou tendo um episódio maníaco. Fui diagnosticada com transtorno bipolar muitos anos atrás e tomo medicamentos para controlá-lo. Se eu parar de tomar meus remédios, minha mania irá piorar progressivamente até eu entrar em psicose. Então, as preocupações dela são válidas. A coloquei em muitas situações difíceis quando não estava estável, mas esse não é o caso atualmente.
Tenho provas tangíveis e em vídeo do namorado dela sendo um pervertido. Posso mencionar as imagens da câmera, mas então tem o problema de não ter o consentimento deles para colocar uma câmera em sua casa, e não sei como isso seria recebido por ela, mesmo que fosse por uma boa razão. Só sei que se estivesse em seu lugar, ficaria grata que meu namorado, potencial noivo, fosse exposto como um predador antes de ficarmos noivos. Ela já passou da idade de ter filhos, mas tem planos de adotar no futuro distante, então tenho que contar a ela, de alguma forma. Meu filho e eu estamos de volta na casa desde sexta-noite. Minha irmã ainda não está me expulsando, mas ela não quer mais que eu fique aqui. Ela deixou isso muito claro. A única razão pela qual eu não empacotei nossas coisas e fui embora é porque, mais uma vez, David sumiu. Ele não está dizendo a ninguém onde está e desativou a localização do celular, de acordo com minha irmã. Ela acha que ele pode estar dormindo no sofá de um amigo, algo que ele já fez várias vezes no passado. Acho que ele sabe que estou de olho nele. Mas sua ausência significa que posso ficar na casa por enquanto. Ainda estou observando meu filho como um falcão e permanecendo hipervigilante. Ainda dormindo em seu quarto, levando-o comigo para o trabalho, etc. Posso lidar com a hostilidade da minha irmã enquanto ele estiver seguro, especialmente porque não ficaremos aqui por muito tempo. O que me leva às boas notícias. Fui aprovada para a moradia pública. Não vou compartilhar muitos detalhes, mas vou compartilhar o mais importante: poderemos nos mudar em pouco mais de 3 semanas. Há muita logística que preciso resolver, o sistema de ônibus escolar, um meio de transporte para o trabalho, etc., mas estou feliz que algo esteja funcionando a meu favor depois dessa semana infernal. A vigilância constante é exaustiva, e mal posso esperar para estar em um ambiente mais seguro. Acho que tudo o que me resta dizer é que não tenho certeza de como fornecer as evidências que tenho à polícia. Quando eu der o que tenho, eles iniciarão algum tipo de investigação, certo? Estou apenas nervosa que eu possa ter problemas por causa da câmera. E as mensagens, e isso conta como assédio, certo? Eu conto tudo para minha irmã antes de ir para a polícia? Qualquer conselho que você possa dar é bem-vindo, porque nunca estive em uma situação como essa antes, e não quero estragar tudo. Só porque estou saindo não significa que estou deixando David escapar do que ele fez. Obrigada a todos pelo apoio inabalável. Estou passando por um momento difícil agora, mas atualizarei assim que puder. Obrigada por ouvir. Edith, obrigada pelos conselhos avassaladores. Coloquei as roupas em um saco de papel, não tinha ideia de como o plástico poderia afetá-las. Vou fazer cópias das mensagens e das imagens da câmera. Não vou contar nada para minha irmã por enquanto, e vou à polícia amanhã. Estou procurando um advogado também. A escola de Roman já foi informada que sou a única guardiã autorizada a buscá-lo. Ele ficará na casa de um amigo amanhã à noite, e assim que economizar um pouco de dinheiro, vou nos mudar de volta para o motel. Atualização 4. Olá a todos, esta é minha 4ª atualização. É um pouco estranho compartilhar detalhes pessoais da minha vida com milhares de pessoas online, mas sinto que devo a todos vocês e isso me ajuda a manter o controle de tudo, então não me importo. Sem mencionar como seus conselhos foram úteis, já que nunca encontrei uma situação como essa e estava apavorada que tomaria a decisão errada e arruinaria tudo. Então, muito obrigada a todos por serem tão gentis e prestativos. Tenho muito o que falar, fui à polícia e uma prisão provavelmente será feita em breve. Antes de entrar nisso, acho que começarei com a escalada no comportamento de David e seu paradeiro e depois voltarei ao que aconteceu com a polícia. Espero que a linha do tempo ainda faça sentido. Na minha última atualização, terminei com o desaparecimento de David depois de descobrir o que ele fez com as roupas do meu filho e confiscá-las. Acontece que David não estava fugindo, nem desaparecido, nem se alojando no sofá de um amigo. Ele se escondeu na casa dos pais e ainda está lá atualmente. Minha irmã me informou que, devido às minhas acusações de que ele estava assediando meu filho, David teve uma crise de saúde mental. Ela espera que eu esteja feliz comigo mesma e sente a necessidade de ficar com ele para apoiá-lo. Então, em outras palavras, ele está se escondendo na casa dos pais porque ou a culpa está afetando ele, ou ele está com medo. Ou ambos. Toda a família dele está furiosa comigo. Qualquer que seja a história que ele está contando a eles, estou parecendo insana aos olhos deles. Eles nunca me perguntaram minha versão da história. Depois que fui à polícia, minha irmã decidiu me expulsar de sua casa. Vi isso vindo de longe, então não estou muito chateada com isso, só gostaria que ela não sentisse uma lealdade tão forte por ele e sua família.
Nem sei como explicar ao meu filho que sua tia não o apoia. Ela sabe que fui aprovada para moradia e que não tenho outro lugar para nossas coisas no momento, então ela pelo menos tem a decência de nos deixar manter nossas coisas lá até que possamos sair completamente. Acho que isso conta por algo. Não há muito mais a dizer sobre isso, só tenho tentado manter minha distância. O comportamento de David piorou muito durante essa crise de saúde mental. O assédio evoluiu para perseguição, sob a pretensão de querer esclarecer as coisas. Ele compareceu ao jogo de beisebol de Roman que ocorreu em uma escola diferente para tentar falar com ele. Isso significa que ele encontrou o horário exato em que ele jogaria, e o endereço da escola. Encontrou o motel onde estávamos hospedados, tivemos que mudar para outro depois desse incidente. Criou mais 3 perfis no Instagram para enviar mensagens para ele sobre como tudo isso é um mal-entendido, o quanto ele sente falta dele, etc. Algumas dessas mensagens foram horríveis. Coisas como, não deixe outras pessoas decidirem por você, e você é velho o suficiente para decidir quem deve estar em sua vida e quem não deve. Parágrafos e parágrafos dele desabafando com meu filho e implorando para que ele não me conte que ele tem feito contato. Esse assédio deixou meu filho completamente desiludido. Depois de tirar prints de tudo, eu pedi para ele não ler mais as mensagens e apagá-las. Nesse ponto, eu queria tirar o telefone dele, mas sabia que ele ressentiria de mim por isso. Talvez eu tenha tomado a decisão errada, talvez não. Eu não sei. O dia em que David encontrou nosso motel foi um dos momentos mais traumáticos da minha vida. Eu não sei como ele nos encontrou. Minha irmã sabe que eu estava em um motel, mas eu nunca disse qual naquele dia, era por volta das 9 da noite, e eu precisava ir até a loja da esquina para pegar algo. Meu filho estava tomando banho e se preparando para dormir, pois teria aula no dia seguinte. A loja da esquina estava a 1 minuto de caminhada. O quarto onde estávamos hospedados era visível pelas janelas da loja. Eu já tinha feito essa rápida caminhada diversas vezes. Naquele momento, eu não me sentia insegura em deixar meu filho sozinho, mas a retrospectiva é sempre 20-20. Eu já me sinto estúpida, não precisa me dizer. David estacionou no estacionamento do outro lado da rua, e eu não vi seu carro. Ele esperou até eu estar quase na loja e de costas para ir em direção à porta do nosso quarto de motel. Obviamente estava trancada, então ele começou a bater, mas eu já tinha ouvido ele e estava correndo em sua direção. Eu quase desmaiei de medo e adrenalina, e é difícil lembrar de muita coisa. Lembro que ele não parecia com raiva, ele tinha apenas um olhar miserável e de pânico em seus olhos. Ele realmente parecia alguém que estava passando por uma crise de saúde mental. Eu disse a ele que iria chamar a polícia e que ele precisava ir embora. Ele disse que tinha direito a uma conversa comigo, mas saiu correndo assim que me viu discando 911. Para mim, sua justificativa é uma bobagem. Ele continua dizendo que quer ter uma conversa e esclarecer as coisas comigo, mas se isso fosse verdade, por que ele não se aproximou de mim? Ele sabia que eu não estava no quarto. Porque ele essencialmente tentou invadir, sabendo que meu filho estava sozinho. Eu, é claro, documentei esse incidente com a polícia, o que vou explicar agora. Na segunda-feira, 27 de março, no dia seguinte à minha última atualização e dias antes dos eventos mencionados anteriormente, fui à polícia pela primeira vez. O policial com quem falei me sentou e me deu a oportunidade de falar sobre tudo, como David era muito próximo de Roman, o que eu peguei fazendo com suas roupas, as mensagens, etc. Graças a Deus por esses posts, porque me peguei referindo a eles. A memória pode ser falha. Também apresentei as evidências que tinha, mostrei as filmagens e entreguei a peça de roupa que apreendi, além das mensagens de texto em Instagram e TikTok. Ela me disse que entraria em contato com o promotor, o que fez logo em seguida. Fiquei chocada com a rapidez com que o processo estava avançando, e ela me disse que, como envolve o potencial abuso sexual de um menor, eles não querem perder tempo. Fui entrevistada novamente por um detetive, e alguns dias depois, chamaram David para uma entrevista. Nessa altura, o assédio já havia começado. Durante minha segunda entrevista, mostrei as novas mensagens que David enviou e contei sobre como ele apareceu na escola e no motel. Não sei o que perguntaram a David durante a entrevista dele, mas posso imaginar que ele negou tudo e inventou um monte de mentiras para tentar me fazer parecer louca. No entanto, não estou realmente preocupada com ele. Com todas as evidências que tenho, David deve estar muito, muito nervoso. Meu filho também foi entrevistado por um detetive. Isso foi o que mais me preocupou, e eu insisti que, se não fosse necessário, preferiria que não o questionassem.
Mas disseram que isso ajudaria a construir um caso mais forte, e eu confio neles. Foi-me dito que eu teria que estar presente durante a entrevista, já que ele é menor de idade. Roman só sabe sobre o assédio e a perseguição, mas não sabe nada sobre o que David fez com suas roupas, e quero mantê-lo assim pelo tempo que puder. Pessoalmente, pedi ao detetive que não mencionasse isso. Eu só gostaria de protegê-lo de tudo isso. Eles perguntaram ao meu filho sobre as mensagens, o assédio e também sobre a relação deles. Quando perguntado sobre qualquer contato físico que eles tiveram, Roman trouxe algo à tona que ele não me contou inicialmente. Ele disse que houve uma ocasião em que ele e David estavam na sala assistindo a um programa chamado Stranger Things. David aleatoriamente colocou a mão no peito do meu filho, deixou-a lá por um momento e então disse: "Fico feliz que você esteja vivo." Eu não sei realmente o que pensar sobre isso, mas combinado com tudo o que ele fez, é muito perturbador. Perguntei ao meu filho sobre isso depois e ele disse que não me contou porque não o fez se sentir desconfortável. Como um evento isolado, acho que poderia parecer um ato inocente para um garoto de 13 anos, então eu entendo porque ele não mencionou, mas eu não sei. Tudo o que posso fazer é confiar na palavra dele. Em termos do caso, eles estão solicitando um mandado de prisão ao oficial do tribunal. Se isso for concedido, então David será preso e acusado de comportamento lascivo e libertino, assédio e perseguição. Ele poderia acabar pegando até 5 anos de prisão, talvez até mais, já que um menor está envolvido. Então é isso que está acontecendo agora, esperando pela decisão do oficial do tribunal. O jogo de espera é estressante, mas estou tentando me concentrar nos aspectos positivos o máximo que posso. É bom ver como a polícia e os detetives estão trabalhando rápido e levando meu caso a sério. Tudo o que posso fazer é confiar que o resultado será favorável para mim. Depois das entrevistas, todo o assédio de David parou. Ainda bem, de perseguir e assediar um menor é um crime grave, e tenho certeza de que saber que a polícia está em seu encalço o assustou. Mas não sou ingênua o suficiente para me sentir segura. Após o incidente no motel, apresentei uma petição para uma ordem de proteção. Tenho me sentido paranoica, o que não é uma boa sensação para alguém bipolar, e ansiosa ultimamente. Sempre olhando por cima do ombro, dando um pulo quando vejo um estranho que se parece com ele, etc. Tenho direito a uma conversa com você, ele disse quando tentou entrar à força no meu quarto de motel, mas eu não acredito nele. Acho que David acredita que tem direito a acesso irrestrito ao meu filho devido ao relacionamento anterior deles. O sentimento de direito é o que mais me assusta, que alguém possa simplesmente pegar algo porque sente que pertence a ele. Tenho medo de ir a qualquer lugar com meu filho. Toda vez que ele vai para a escola, temo que seja a última vez que o verei. Ainda não caiu a ficha de que minha situação se desenvolveu desse jeito. Tem sido difícil para eu entender de onde veio o repentino apego de David. Eu tinha a impressão de que predadores são estranhos com crianças em geral, mas ele nunca agiu assim em torno de outras crianças, apenas a minha. Quando ele começou a namorar minha irmã, ela me disse que David não queria ter filhos, e ela estava tentando convencê-lo a mudar de ideia. Foi por isso que ela ficou tão feliz em vê-lo criando laços com meu filho. Alguém comentou anteriormente que, na mente de David, ele pode acreditar que há uma conexão romântica legítima entre ele e meu filho. Eu não sei se há alguma validade nisso, e a ideia de investigar isso me deixa nauseada. Eu prefiro não especular e apenas rezar para que ele seja preso em breve. A maior desvantagem é que tudo isso perturbou significativamente nossa qualidade de vida. Eu sei que meu filho está tentando parecer corajoso, mas ele não está bem. Isso está afetando ele, e eu sabia que iria, mas ver isso tirar a felicidade dele é angustiante. Ele ainda está indo bem na escola, participando com entusiasmo de esportes e passando tempo com os amigos, mas de vez em quando, ele fica olhando para o nada, seus olhos sem qualquer tipo de consciência, dissociação, talvez? Ele costumava comer muito, mas não tem terminado sua comida ultimamente. Ele constantemente diz que não se sente bem. Eu não posso pagar por terapia agora, mas falei com o conselheiro da escola dele, e eles querem começar reuniões semanais com ele para checar como ele está, o que meu filho não ficou muito animado, pois ele não quer trazer nada disso à escola. Ele é muito aberto comigo sobre seus sentimentos e conversamos sobre tudo o que está acontecendo, mas há apenas tanto que eu posso fazer. Ele precisa de um profissional. Eu também não estou bem. Estou exausta. Nunca me senti tão sobrecarregada em toda a minha vida. Minha saúde mental está em declínio rápido. Não estou comendo nem dormindo normalmente. Mal consigo terminar um turno de trabalho sem desmoronar.
Até mesmo meus pensamentos intrusivos têm sido alarmantes e angustiantes. Você não acha que é capaz dessas coisas até estar nessa situação? Realmente não há como voltar atrás depois de descobrir algo assim. Não tenho muitas pessoas com quem falar sobre isso. Acho que preciso de ajuda. Espero que minha próxima atualização seja mais positiva. Obrigada por ouvir. Após essa atualização, OP excluiu sua conta, acredito que por motivos legais do processo. Espero que tenha dado tudo certo. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 9.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.